Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. E a palavra profética para hoje encontra-se em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições, irmãos, se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Nossa, irmãos, essa palavra hoje veio assim como uma chama no meu coração. Falou fortíssimo. Aqui fala muito sobre vigilância. E sabia que nos tempos de hoje, nos tempos que se chama hoje, nós temos que aprender a vigiar. Temos que vigiar, porque muitas vezes oramos, queremos fazer a obra de Deus, queremos fazer a vontade de Deus, mas por nós não vigiar, nós abrimos brechas no mundo espiritual. E o inimigo, ele entra por essas brechas. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Só que nós temos que aprender a vigiar. E olha só aqui, irmãos. Aqui diz aqui, ó. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa dragar. Então ele está buscando a quem possa dragar. E como temos que fazer, pastora, para evitar de cairmos em armadilhas? Nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo. Porque o inimigo, ele anda sempre por velhos caminhos. Ele nunca faz nada novo. Nosso Deus, ele é criativo. Ele cria coisas novas. Eis que tudo se fez novo. Agora o diabo não. O diabo, ele anda sempre pelo mesmo caminho. E sabe, sempre, ele age sempre da mesma forma e da mesma maneira. E a maneira como ele age na vida das pessoas é através das tentações, através do apego ao dinheiro, da luxúria. As pessoas começam a se apegar muito à riqueza, à luxúria, fama, sucesso, as paixões carnais, prostituição, essas coisas que não prestam. Então, tudo isso o inimigo lança na mente das pessoas, para as pessoas poderem se afastar de Deus. Porque, irmãos, as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados que não possam ouvir. Mas são o quê? Os nossos pecados, nossas iniquidades, que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, irmãos, nós temos que vigiar de tal maneira que o inimigo não tenha acesso às nossas vidas. Não podemos ficar pecando, não podemos ficar dando brecha para o inimigo. Temos que nos se separar, se afastar das coisas do mundo, das tentações humanas, dos perigos. Nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, me livra de todo mal, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. A oração que Jesus fez do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, Jesus falou: livra-me do mal, livra-me das tentações, livra-me das armadilhas. Porque quando você vê que você está se apegando muito ao dinheiro, às coisas materiais, você já tem que frear ali, tem que ter domínio próprio. Fala: não vou me apegar às coisas da terra, eu quero olhar para o alto, me apegar para as coisas do alto. Se você vê que você está com muitas paixões carnais, começa a jejuar para queimar a tua carne, para queimar os desejos da carne. Para quê? Para andar em santidade de vida, santificar a mente, santificar o coração, purificar, andar com a mente pura, as mãos puras. A Bíblia diz para buscar ali o reino, a justiça. E também Deus fala: sede santo, porque eu sou santo. Buscar santificação.
A santificação é importante para nossas vidas. Temos que nos santificar todos os dias. Por isso temos que vigiar os nossos sentimentos, vigiar o nosso pensamento, o que estamos fazendo de errado. Sempre está fazendo uma oração, Senhor, vê se tem algum caminho errado, se eu estou entrando em algum caminho mal, guia-me para o caminho certo, não me deixe cair em tentações. E também, muitas vezes, não é só a parte de tentação, o apego ao dinheiro, o apego às coisas carnais. Muitas vezes é a fama. Muitas vezes o Senhor dá sucesso, dá fama. E as pessoas que começam no espírito, vão tendo um ministério lindo, de repente começa a ficar famoso, todo mundo começa a conhecer. E Deus começa a usar aquelas pessoas com dons, prodígios, milagres, maravilha. Meu Deus do céu, o coração já se incha, já fica exaltado, já se sente a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. A pessoa se acha o tal, acha que é o grande, mas não existe ninguém grande. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Os dons é de Deus, o ministério é Ele que dá, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem faz a obra é Ele. E a Bíblia ainda diz mais, a Bíblia diz assim, que Ele não dá sua glória para ninguém, Ele não reparte a glória dele com ninguém. Nós só podemos ficar alegres, mas quem faz a obra é o Senhor. Jesus que faz a obra. Somos o quê? Servos do Senhor. Então nós temos que andar em humildade. Primeiro lugar, humildade. Segundo lugar, vigiar pensamento, vigiar as nossas atitudes e andar fazendo a vontade de Deus. E aqui diz a palavra do nosso Deus, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A mesma aflição que você passa é a mesma aflição que eu passo. Nós passamos luta, passamos dificuldade, mas o Senhor está conosco. Então não podemos deixar que as aflições desse mundo, os problemas, venham nos afligir. Nós temos que pedir que Deus venha nos brindar. Que Deus, Senhor, me dê sabedoria, me dê graça. E sempre fale no meu ouvido, por aí está errado, ande por aqui, faça isso, faça aquilo. Comunhão com Deus, para que possamos nos desviar das tentações e das armadilhas que o diabo faz para nos prender. E aqui diz assim, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Nossa, que palavra! Quando nós, irmãos, aprendemos a vigiar, o Senhor, Ele vai nos aperfeiçoando, através da luta, da dificuldade que somos aperfeiçoados. E aqui diz que Ele vai confirmando o nosso ministério na terra. Ele vai nos fortificando, nos fortalecendo. O que é fortalecendo? Vem uma força interior, vem uma graça interior, vem assim, um poder do alto sobre nós. Somos fortalecidos. Por isso, irmãos, temos que pedir muito para o Senhor. Eu tenho pedido muito para o Senhor. Duas coisas que eu tenho pedido bastante para o Senhor. Discernimento de espírito, para poder discernir entre o bem e o mal, para poder se livrar das armadilhas de Satanás. E eu também tenho pedido para o Senhor domínio próprio. Nós temos que aprender a se dominar. Temos que pedir para o Senhor que abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa enxergar o mal. Muitas vezes, irmão, o inimigo está tramando e a gente não está vendo. Mas quando Deus nos dá olhos de águia, quando a gente começa a enxergar, sabe que tem pessoas assim, irmãos, que é difícil de cair em armadilha. Por quê? Porque vê o mal, enxerga o mal. Se você não enxergar o mal, você cai na armadilha. É como se você andasse num campo minado. Mas quando você está olhando assim, de repente você olha, ali não posso pisar. Ali tem uma bomba, se eu pisar ali vai explodir. Aí você desvia dali, vai para o outro lado. O que é isso? Discernimento de espírito. E o que é isso? É andar no Espírito Santo. Se andamos no Espírito Santo, se dissemos que andamos no Espírito Santo, vamos viver isso, vamos viver no Espírito Santo. Vamos andar no Espírito Santo. Ele vai abrir os nossos olhos espirituais para que não venhamos cair em armadilhas.
Porque o inimigo quer isso, ele quer nos enlaçar. Ele quer nos enlaçar, ele quer entrar nas brechas. Mas se você começar a pedir sabedoria para Deus, se você começar a ver o mal, enxergar o mal, você vai se desviando do mal. E você não cai nas armadilhas. Se o inimigo arma uma armadilha ali, você diz, não, ali eu não vou fazer isso, ali eu não vou fazer aquilo. Tem lugares que nós não podemos ir, que o Espírito Santo não permite que a gente vá. Tem lugares, irmãos, que se a gente for, a gente sente uma opressão muito grande. Por quê? Porque é tudo direcionado por Deus. Tem lugares que a gente vai, ali a gente acaba pecando, porque se mete no meio da roda dos escarnecedores. Nós somos separados, ungidos. Nós temos que andar conforme Deus nos manda. Então, nós temos que vigiar em tudo. Vigiar no falar, tomar cuidado para a gente não cair em tentação. Vigia, irmã. Vigia. Muitas vezes acabamos fazendo fofoca, intriga entre irmãos. Muitas coisas fazemos de errado. E o Senhor, o que o Senhor quer? Que a gente venha vigiar. Porque muitas vezes oramos, até vamos para o monte, até jejuamos, mas se você não vigiar, cai tudo por terra. Cai por terra a tua oração, cai por terra a tua consagração, cai por terra. E o que acontece? Você não consegue receber a tua bênção. Para nós receber a bênção, nós não podemos fofocar, não podemos mentir, não podemos falar palavras torpes. Temos que se desviar do mal, vigiar para que o inimigo não venha nos atacar, vigiar para não abrir brecha, não pecar. Tudo isso é importante. E o Senhor, Ele vai nos aperfeiçoando, vai nos fortalecendo. Ele vai nos ensinando. O Senhor nos ensina todas as coisas. Então vamos caminhar com a presença de Deus e pedir para Deus que nos dê sabedoria para que não venhamos cair em tentação, para que possamos se desviar. Porque aqui diz que o inimigo, ele anda bramando como um leão, como se fosse um leão. Mas só existe um leão, que é o leão da tribo de Judá. Mas o inimigo, ele anda ali, rodeando como se fosse um leão. Para quê? Para dragar. O inimigo quer dragar aquele que está distraído, aquele que abre brecha, aquele que não vigia. Então vamos vigiar. Vigia na terra. Se você não vigiar, o inimigo vem. Mas se você vigiar, ali você se aparta do mal. Então vamos fazer essa oração. Mas antes de fazer a oração, se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Nossa, essa palavra, eu vejo assim que essa palavra seria bom para minha amiga, para o meu amigo, para o meu parente. Compartilhe, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações para estar me ajudando a pregoar a palavra de Deus. Porque o que eu estou fazendo aqui é uma missão. Eu levo a palavra de Deus. Eu quero levar ao máximo possível, aos 4 cantos da terra, se for preciso, levar a palavra de Deus. Porque a palavra, ela fortifica. A palavra enche nós de alegria. A palavra é que nos fortalece. Esse aqui é o alimento. Esse é o alimento. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nesse momento, Pai, estamos orando aqui a Ti, Senhor. Pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor venha fazer com que nós possamos vigiar nessa terra. Nos ajuda a vigiar, Pai, a vigiar nosso pensamento, a vigiar, Pai, os nossos atos, Pai. Que a gente não venha pecar, Pai. E que a gente venha pedir ao Senhor que nos dê discernimento de espírito. Que o Senhor, Pai, abra os nossos olhos espirituais e mostre a verdade, Senhor, para nós. Nos dá domínio próprio, nos ajuda a nos desviar do mal. Cuida de nós, não deixa, Pai, nós cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu te peço em Teu nome, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, a tua vida hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.